CBN, futebol alternativo. Boa tarde, Ayrton Batista Júnior. Boa tarde, Roberta Canetti. Na madrugada do dia 1º de agosto de 1985, no Maracanã, o Coritiba se tornou campeão brasileiro. No Maracanã, aproximadamente 100 mil pessoas assistiram a maior conquista da história coxa branca. Hoje, o futebol alternativo conta histórias de quem participou daquela história, as aventuras da imprensa paranaense 30 anos atrás, no maior estádio do mundo. 3 cronistas esportivos já eram personagens da história do clube na época. Os comentaristas Munir Khaluf e Capitão Hidalgo e o narrador Vinícius Coelho. Munir foi diretor de futebol bicampeão estadual em 1968-69. Vinícius, repórter do jornal O Globo, no Rio de Janeiro. Durante os anos 70, na vivência carioca, o jornalista tornou-se um embaixador coxa branca na CBD, depois CBF, junto a cronistas influentes do Rio e de São Paulo. Mas Vinícius Coelho compôs em parceria com Sebastião Lima o hino que o Coritiba adotava. Em 1985, ainda não havia um hino oficial. Coritiba, meu esquadrão, sempre presente no meu coração. Vencer é o seu lema, trabalhar é tradição. Salve, salve Coritiba, eterno campeão. Hidalgo foi volante e capitão da equipe saudada até hoje como a mais talentosa do Alviverde, a de 1973, tricampeã paranaense e campeã do Torneio do Povo. Em 85, Vinícius Coelho era narrador na TV Paranaense e Munir Khaluf, comentarista na Rádio Independência. Hidalgo já acumulava uma década de viagens internacionais como comentarista e estreava na Rádio Cidade, sonhando com o alto voo do Coritiba. Então você imagina, a gente acompanhava em 77 o Cruzeiro com São Paulo, viajei para toda a América do Sul com o Flamengo, até terminei em Tóquio com o Flamengo, com o Grêmio, mas eu nutria uma expectativa e eu gostaria que um time do futebol paranaense pudesse chegar. No embalo da boa campanha, a Rádio Cidade bancou a viagem de vários torcedores para Joinville durante a segunda fase e repetiu a dose para o jogo final no Maracanã. Alugados pela emissora, mais de 30 ônibus lotados de coxas brancas foram ao Rio de Janeiro. A Rádio Cidade do empresário Miguel Nasser Júnior, também dono do consórcio Nasser, tinha apenas 2 meses de transmissões esportivas e brigava no Ibope contra a tradicional Rádio Clube Paranaense, a B2, e também enfrentava a Atalaia e a Independência. Na Independência, a cobertura do jogo, marcado para as 9:30 da noite, invadiu horas antes o espaço de 3 campeões de audiência, como lembra o narrador Carneiro Neto. Desde as 7 horas da manhã, nós conversávamos com o Algaci, depois com o Luiz Carlos Martins, com o Mário Celso Cunha, e fomos até entrar às 5 horas da tarde, direto do Maracanã já. No início da tarde, os locutores chegaram ao Maracanã e se decepcionaram com as condições de trabalho, Ayrton. O futebol paranaense chegou à decisão do campeonato, mas o rádio paranaense recebeu tratamento de segunda linha, ou até menos do que isto, segundo Carneiro Neto. Imagine a situação, a rádio bancou a viagem e a linha de transmissão. Ao chegar lá... Nós não tínhamos cabine, na verdade, nós ficamos lá naquela parte de cima, em cima das cabines do Maracanã. Nós tínhamos que alugar caixa de cerveja para poder enxergar, né? As cabines estavam com emissoras cariocas, paulistas, mineiras, gaúchas. Segundo outro narrador, Luiz Augusto Xavier, da Rádio Cidade, descrever futebol em cima de engradado de cerveja era uma cena comum no Maracanã para os sem cabine. E naquela noite, o dono do bar do maior estádio do mundo faturou alto com este inusitado comércio. Ele alugava as caixas de cerveja lá que ele servia, ele tirava todas as caixas, né, deixava as garrafas e as caixas de cerveja ele alugava, cobrava, se fosse um dinheiro qualquer, 5, né, 5. Mas naquele dia ele estava cobrando 40, né, porque era uma final e tinha muita gente procurando, mas não teve jeito, tivemos que alugar e o Hidalgo e eu transmitimos em cima da caixa de cerveja. Devidamente acomodado ou mal acomodado, Xavier soltou a voz. É isso aí, garoto!
Que tal essa, hein, Roberta? Transmitir jogo em cima de um engradado de cerveja. Mas enquanto isso, um jornalista paranaense trabalhou em uma espaçosa cabine. 3 redes nacionais de televisão mostraram ao vivo Bangu e Curitiba para todo o país: Bandeirantes, Globo e Manchete. A Globo já tinha o hábito de convocar repórteres das cidades dos times envolvidos. Naquele dia, Gil Rocha acompanhou o Curitiba. A Manchete foi além, chamou 2 paranaenses, o repórter Josias Lacour e o comentarista Edson Militão. O Rio de Janeiro apoiou em peso o Bangu, time de pequena torcida e que não ganhava título desde 1966, campeão carioca. O Maracanã recebeu, além de banguenses, flamenguistas, vascaínos, botafoguenses, torcedores do Fluminense e também do América, gente do subúrbio e dos palacetes, como o cidadão que recepcionou o comentarista Edson Militão na confortável cabine da TV Manchete. Foi o doutor Adolfo Bloch. Imagine o presidente de toda a empresa, o dono da rede, né? Ele assistiu um jogo inteiro, assim, atrás da gente, né? Adolfo Bloch era dono da TV e da revista Manchete, uma das mais populares do país. O canal tinha apenas 2 anos de história e já era uma referência em jornalismo. A popularidade da TV de Adolfo Bloch nasceu dos desfiles de carnaval. A caminho do carnaval no Maracanã, valia ir de avião, de ônibus, de carro. A equipe da Rádio Cultura de Curitiba pegou emprestado o carro de um amigo e viajou para Belo Horizonte, onde acompanhou a semifinal Atlético Mineiro e Curitiba. Da capital mineira, o narrador Alfredo Ribeiro, o comentarista Edson Pereira, o Pereirinha, e o repórter Luiz Carlos Sabadin, o Birubiru, pegaram a estrada para o Rio de Janeiro com um grande temor. Chegaram ao Maracanã e não encontraram a linha de transmissão. Havia o mito de que os técnicos a serviço no estádio só encontravam as linhas após uma generosa gorjeta. E os homens com aquela conversa mole, né? E tu acaba tendo que pagar a cervejinha, meu irmão. Mas a linha da Rádio Cultura estava lá e não foi preciso pagar a cervejinha, Roberta Canetti. Em 85, as transmissões de jogos noturnos pelo rádio só começavam depois de um programa educativo. Era obrigatório o projeto Minerva do Ministério da Educação nas rádios AM. Às 8h30 acabou o projeto Minerva, às 9h15 terminou a novela Corpo a Corpo da Rede Globo e o locutor Fernando Vanucci divulgou as escalações de Bangu e Curitiba de um jeito original, lembrando que a decisão não envolvia apenas o Rio de Janeiro e o Paraná, afinal tinha técnico gaúcho, jogador paulista, mineiro. Índio, centroavante, 27 anos, Mato Grossense, veio do São Bento de Sorocaba. E Edson, ponta esquerda, 25 anos, carioca, veio do Colorado. O técnico é o gaúcho Enio Andrade, 55 anos. Às 9h30, o narrador Lombardi Júnior anunciou pela Rádio Clube Paranaense. Apita o árbitro, já fizeram a menina deitar da grama. Beleza pura, meus amiguinhos da técnica, isso aí, gente fina, futebol, samba, mocelinha, alegria do Brasil. A bola começa a correr no gramado do Maracanã, pontapé de largada, coube ao time do Bangu, mas o arremesso manual pertence à equipe do Curitiba. Aos 26 minutos, Índio fez a torcida coxa branca se sentir no alto da glória. Curitiba 1, Bangu 0, um lance assim contado por Fernando César na Rádio Atalaia. Olha a galera ao meu lado gritando coxa, coxa, coxa. Índio se coloca para a cobrança da falta. O goleiro Gilmar, preocupado, pediu a formação de barreira. Maracanã lotado, a galera se impacienta, a galera do Bangu, a galera carioca. É Índio quem vai cobrar, correu, pé direito, uma parada, gol! Gol!
10 minutos depois, aos 36 minutos, Lulinha empatou para o Bangu. Quem viu o primeiro tempo pela TV Paranaense ouviu o locutor Galvão Bueno, da Rede Globo. No segundo tempo, entraram as vozes de Vinícius Coelho e Gilberto Fontoura. Um problema técnico só permitiu que os dois curitibanos e coritibanos fossem ao ar depois do intervalo. Fizemos a transmissão por inteiro e não soubemos de problema algum. Só soubemos, eu acho que ao final do jogo, ou nem isso, ou só no dia seguinte. O empate 1-1 se manteve na segunda etapa e forçou uma prorrogação de meia hora. E nada de aparecer o campeão. Começaram os pênaltis. Na primeira série, nova igualdade, 5-5. Até este ponto, a dupla de repórteres da Rádio Atalaia, Wilson Maciel e Antônio Carlos Ribas, o Fumaça, estava atenta no gramado. Fumaça, porém, resolveu correr naquela hora. Eu corri para o vestiário do Coritiba, fiquei dentro do vestiário, não me lembro exatamente como eu entrei no vestiário, mas eu lembro que fiquei escondido no vestiário. Quando os jogadores do Coritiba chegaram no vestiário comemorando, gritando muito, eu já estava no vestiário e peguei alguns depoimentos assim, em primeira mão. Mas para Antônio Carlos Ribas entrevistar os campeões no vestiário do Coxa, alguém do Bangu precisaria perder pênalti. A torcida do Rio de Janeiro fez uma corrente pelo ponta esquerda Ado, mas um carioca torceu descaradamente contra o jogador do Bangu, o repórter Jurandir Carioca, da Rádio Clube, AB2. Olha, Ado, você vai botar essa bola do outro lado do Maracanã? Vai bater na trave. Já estou secando você, garotinho. É isso aí, vai lá, Lombardi. Olha o Ado. Ali, parece um pouco nervoso, o ponteiro esquerdo do Bangu. O Rafael me parece com muita intuição. Todo o Paraná torcendo, o Ado correu, bateu pra fora! Eu sequei o Ado, sequei junto com a galera alviverde. E assim que aconteceu a desgraça do ponta do Bangu, outro repórter da B2, Sidney Campos, aproveitou para pegar uma peça que tornou-se uma relíquia. Revoltado com o fato de ter perdido o pênalti, Ado saiu atrás do gol que estava Rafael, tirou a camisa e jogou no chão. Eu juntei a camisa. Tenho até o dia de hoje ela guardada comigo. E mesmo com o título, Ayrton, o técnico Enio Andrade continuou sem falar com o jornalista que cobria o dia a dia do Coritiba. O repórter Paulo Mosman, o Foguetinho, era respeitado pela torcida, pelos colegas de imprensa e pelos jogadores. Ele acompanhava o clube há uma década, mas não era o preferido do presidente do Coritiba, Evangelino da Costa Neves, e de outros dirigentes, que o consideravam muitas vezes inconveniente. Segundo o jornalista, que trabalhava para a Rádio Independência, a rusga começou ao final de um treino, quando ele tentou uma entrevista com o treinador. E ele me olhou assim, parou e disse: não, eu não falo em rádio que não pega em Porto Alegre. Eu achei que ele estava brincando. Não sei se alguém envenenou, né? Porque eu era amigo dos jogadores, mas tinha problemas diretivos, né? Na reta final do campeonato, outro repórter da Independência, Josias Lacour, passou a entrevistar Enio Andrade e a mandar os áudios para Paulo Mosman. Foguetinho conta que nem a festa Coxa Branca na madrugada de 1º de agosto de 1985 fez o treinador quebrar o gelo. Ele me via ali do lado, colocando o microfone, ele ficava meio com o olho arregalado, me olhando assim, para ver se eu fosse fazer eventualmente alguma pergunta, para quem sabe ele dizia: ó, para você eu não respondo. E o Coritiba foi campeão brasileiro, depois de um pênalti cobrado pelo zagueiro Gomes, aos 38 minutos da madrugada. O horário atrapalhou a cobertura de jornais e emissoras de rádio. Era o rigor do prazo de fechamento. Os grandes jornais paulistas, como o Estado e a Folha de São Paulo, finalizavam uma edição nacional antes de meia-noite. Eram os exemplares enviados para outros estados e que precisavam sair mais cedo de São Paulo. Nestas edições, às vezes não havia sequer resultado de jogo do Corinthians. As rádios cariocas reservavam o início da madrugada para noticiários tradicionais patrocinados por grandes empresas. Mesmo em noite de clássicos, Fla-Flu, Vasco e Botafogo, os debates eram encurtados, o que aconteceu após Bangu e Curitiba. 20 minutos depois do último pênalti, saíram as vozes do Maracanã e entraram os noticiários. O da Rádio Jornal do Brasil, por exemplo, tinha como anunciante um banco paranaense. Com o patrocínio exclusivo do Banco Bamerindos do Brasil, o Banco da Nossa Terra, o Jornal do Brasil informa com Orlando de Souza.
Mas aquela madrugada foi especial para as emissoras curitibanas. Falaram os campeões e o plantão Carlos Kleina colocou no ar o governador José Richa, que estava em Curitiba. Nenhum só paranaense ficou de fora da torcida em favor do nosso Curitiba, acompanhando pela Rádio Clube, pela televisão. É indescritível a emoção da gente. Uma curiosidade, Roberto, em 1985, José Richa era o governador do Paraná e Maurício Fruit, o prefeito de Curitiba. 30 anos depois, 2015, um filho de José, Beto Richa, é o governador do Paraná e um filho de Maurício, Gustavo Fruit, é o prefeito de Curitiba. Quando Coritiba iniciou a volta olímpica no gramado do Maracanã, Vinícius Coelho e Gilberto Fontoura, da TV Paranaense, não esconderam a emoção. O Maracanã aplaudindo Curitiba, Gilberto. E lá no placar, olha lá, Curitiba, campeão brasileiro 1985. E o globo simbólico ali no placar eletrônico do Maracanã. Oh, que beleza, meus amigos, que beleza. Deixa eu ver o Almir aqui, Almir. Sua mensagem para a torcida que está em Curitiba, em Londrina, em Maringá e todo o Paraná. O Paraná quer ouvir Almir, o grande capitão da equipe alviverde. Bom, é lógico que a gente está muito feliz, e como o povo do Paraná também. E estamos de parabéns porque batalhamos juntos. É o Paraná que está nessa conquista. E assim que os jogadores ergueram a taça, o colunista Carneiro Neto, da Gazeta do Povo, correu em busca de um telefone para falar com o editor Aluar Ribeiro, que estava aqui em Curitiba. Naquele tempo não tinha e-mail, não tinha iPad, não tinha celular, não tinha nada. E lá eu telefonei para o Aluar, já tinha combinado com o Aluar, e passei por telefone meu artigo. A madrugada avançava e o fotógrafo Orlando Kisner, da Tribuna do Paraná, ainda trabalhava enviando para Curitiba o que registrou no Maracanã. Eu fiquei mais ou menos até umas 4 e pouco da manhã transmitindo fotos. Eu lembro que eu mandei mais ou menos umas 15 fotos, eram tudo PB, aí tinha que revelar, fazer em papel, copiar, e daí transmitir aquelas através de telefoto, que levava 7 minutos a foto para chegar. E a maior conquista da história do Coritiba virou disco. O disco tem a voz de Imer Macorim Lombardi, paulista de Presidente Prudente. Em 1974, após breve passagem pela rádio Jovem Pan de São Paulo, o narrador desembarcou em Curitiba e ganhou do amigo Carneiro Neto outro nome, Lombardi Júnior. Vamos lá, Gomes, vamos lá. Nos seus pés, o título do Paraná, do Curitiba como campeão do Brasil. Tem que ser agora, Gomes. A negação no gramado, pediu para entrar, correu, Gomes bateu pro gol. Brasil! Inesquecível, Roberta Canetti. Muito obrigada pela participação, Ayrton Batista Júnior, que volta na próxima quarta-feira com mais futebol alternativo.